Oi, pessoal, tudo bem? Que delícia estar aqui falando com vocês outra vez através dos meus vídeos. Eu vou começar agora uma série de vídeos sobre investimentos. Eu sei que muitos de vocês que me seguem no Instagram estão ansiosos para me vir falar sobre investimentos, pois então é chegada a hora. Esses vídeos são para as pessoas que querem começar a investir, que ainda não investem, não conhecem sobre o mundo dos investimentos e querem dar os primeiros passos nessa direção. Então, se você é uma pessoa que já investe, que quer aprofundar seus conhecimentos, identificar novas oportunidades, diversificar a sua carteira, provavelmente esses vídeos não são para você. Vamos começar conceituando o que é investir. É muito importante que as pessoas tenham clareza do que é e o que não é investir. A gente tem o hábito de falar para muitos gastos que aquilo é um investimento, de considerar gastos como investimento. Então, por exemplo, comprei um livro, livro é conhecimento, tem que investir em mim. Comprar livro é investimento? Comprar livro não é um investimento, a não ser que o que você vai aprender naquele livro vai te fazer ganhar mais dinheiro. Por quê? O que é investir? Investir é quando você aplica o dinheiro com intenção de recebê-lo de volta com juros e correção monetária ou rentabilizar esse dinheiro. Quando você compra um livro, não necessariamente você está pensando em ganhar dinheiro com aquele livro. Então não seria um investimento, seria um gasto. E tá tudo bem, a gente pode gastar, né? Desde que esteja tudo controlado na nossa vida financeira, a gente pode gastar. Mas eu só não posso acreditar que comprar um livro é investimento. Isso não é investimento. A mesma coisa a gente fala em relação aos estudos dos filhos, né? Estou investindo nos estudos dos meus filhos. Você espera mesmo que seu filho pague esse dinheiro de volta com juros e correção monetária? Eu imagino que não. Então, isso não é um investimento, é um gasto, né? É uma doação, como você quiser enxergar, mas não dá para chamar de investimento. Imóveis. Será que comprar imóveis é um investimento? Pode ser que sim e pode ser que não. Você está comprando um imóvel para morar? Então você está comprando para usufruir. Você não está comprando esse imóvel para rentabilizar e vendê-lo com juros ou com valorização daqui a um tempo. Se o seu objetivo de comprar o imóvel, comprar a casa própria é para você morar ali, você não está comprando um ativo, você está comprando um passivo. Você tá, por exemplo, se você está financiando ainda essa casa, você está adquirindo um passivo. E aí vale a pena trazer também o conceito de ativo e passivo. O ativo te dá direitos a receber e o passivo te dá obrigações a pagar. Então, quando você financia um imóvel, compra a tão sonhada casa própria, você está comprando um passivo, que você tem obrigações a pagar a partir desse momento. E ainda que você não tenha prestações, suponha que você comprou a casa dos seus sonhos e que você pagou à vista. Você vai ter que desembolsar com essa casa para manutenção dela ou, por exemplo, se for num apartamento ou num condomínio fechado, você vai ter despesa com condomínio. Então você está gerando deveres a pagar. Então você tem um passivo. Isso não é um investimento. Mas por outro lado, se você comprou um imóvel com a finalidade de alugar para terceiros e receber dinheiro em troca, você percebe que você está gerando direitos a receber, então isso se torna um ativo para você. Ativos geram direitos a receber. Se você comprou um imóvel na planta para vender valorizado daqui certo tempo,
você está fazendo um investimento, porque você já está fazendo com essa intenção, você já sabe do potencial de valorização daquele imóvel. Então, nesse caso, você está fazendo um investimento, você está adquirindo um ativo que vai te trazer direitos a receber. Tá bom, Patrícia, então me dá outros exemplos de o que é investir. Por exemplo, mercado de ações, o mercado financeiro, tesouro direto, outros papéis de renda fixa. Quando você investe nisso, você está investindo, colocando seu dinheiro com o objetivo de receber esse valor investido de volta e rentabilizado e com juros e correção. Não necessariamente isso vai acontecer, né? Se você vai depender se você teve uma boa estratégia de investimento ou não, enfim. Mas esse era o objetivo principal. E quando você compra uma ação, você passa a ter o direito de receber o valor dessa ação de volta, passa a ter direito de receber dividendos de volta. Então percebe que uma ação é um ativo. Comprar carro é investimento? Não, a não ser que você vai usar esse carro para ganhar dinheiro. Talvez você queira se tornar motorista de aplicativo, por exemplo. Se você vai usar esse carro para ganhar dinheiro com ele, talvez seja um investimento, mas é pouco provável. Geralmente carros são passivos, não são ativos. Deu para entender? Agora que você já sabe o que é investir e já sabe o conceito de ativo e passivo, eu vou te dizer 3 motivos para começar a investir agora. O primeiro motivo é que imprevistos acontecem, emergências acontecem. As pessoas podem ser demitidas, podem ficar doentes, pode acontecer um problema na casa delas, elas precisarem gastar dinheiro com manutenção ou no carro, enfim. É importante que você tenha dinheiro guardado para esse momento. E o dinheiro que está guardado para esse momento não precisa ficar no colchão nem parado na poupança. Você pode investir em opções de investimento adequadas à finalidade de constituir uma reserva de emergência. O outro motivo que você tem para investir é realizar seus sonhos. Às vezes, os nossos sonhos não são viáveis no momento presente. Às vezes, você quer viajar ao mundo, mas não tem dinheiro agora. Então, o que você pode fazer? Você pode ir juntando esse dinheiro de forma planejada. E esse dinheiro que você está juntando, ele não tem, mais uma vez, que ficar guardado no colchão nem na poupança. Você tem que investir esse dinheiro em aplicações coerentes com esse seu sonho. Então, que você possa resgatar no momento em que você vai realizar seu sonho. Se você vai viajar daqui 2 anos, então convém que você invista em opções de investimento para resgatar daqui 2 anos. E dessa forma, além de você manter o poder aquisitivo do dinheiro, você pode até acelerar esse processo de planejamento do seu sonho. Porque se você fizer um bom investimento, você pode até rentabilizar, fazer esse dinheiro se multiplicar e você conseguir realizar seu sonho mais rapidamente. E o terceiro motivo para investir que eu quero trazer para você é que você precisa cuidar do seu futuro. Você está preparado para envelhecer? Você está financeiramente preparado para envelhecer? Você vai ficar à mercê da aposentadoria do governo? Será, se é que a gente vai ter aposentadoria? E eu não quero entrar em temas políticos aqui. Então, é importante que você comece agora mesmo, independente da idade que você tenha, a reservar dinheiro com essa finalidade, com a finalidade de usar no futuro, quando você já não trabalha mais, quando você, enfim, vai poder descansar, né? E que esse descanso venha com conforto, que ele venha como uma recompensa por tudo que você viveu e se dedicou até hoje.
E mais uma vez, esse dinheiro não precisa ficar guardado, né, sem rentabilidade. Na verdade, a gente tem que buscar opções inteligentes de investimento para que esse dinheiro se multiplique cada vez mais até o momento futuro. Então é isso. Espero que você reflita e tome a decisão de começar a investir já. Eu vou falar agora sobre 4 formas de investir. Então, 2 delas nós já exploramos um pouco no vídeo O que é investir, quando eu conceituei investimento e também quando eu expliquei o que é um ativo e o que é passivo. Então, uma forma de investir que a gente já falou sobre ela é investir no mercado financeiro, né? As ações, os fundos de investimento, os papéis de renda fixa, tesouro direto. Então, esse mundo de mercado financeiro é uma forma de investir. Outra forma de investir é negociar imóveis. E aí, só lembrando, não estou falando de comprar imóvel para morar, eu estou falando comprar imóvel para alugar ou comprar imóvel para vender com valorização depois de um certo período. Uma outra forma de investir e que nem todo mundo está atento a ela, e eu gosto muito de incentivar as pessoas que são empreendedoras e que têm sonhos e querem viver essa realidade, né, contribuir para o mundo, é o próprio empreendedorismo. Empreender é uma forma de investir. Você vai pegar um dinheiro que você tem e vai investir no seu negócio e você espera que esse negócio te dê lucro, né? Então, investir nos seus projetos pessoais, empreender é uma forma de investir. E uma outra forma de investir, que às vezes as pessoas também não estão muito atentas, é investir em projetos de outras pessoas. Principalmente quando você vê potencial de rentabilidade naquela ideia, né? Às vezes você tem dinheiro, você tem capital, mas você não tem tempo, ou não tem aptidão, ou não quer dedicar esforço para realizar um projeto específico, mas você conhece alguém que tem um projeto excelente e quer colocar seu capital lá e você espera receber esse dinheiro de volta e parte do lucro que aquele projeto vai gerar. Então esteja atento, abra a mente para outras formas de investir, não fique só centrado no mercado financeiro. Geralmente empreender traz rentabilidades maiores do que o mercado financeiro, embora tenha um risco aí associado. Vamos falar agora sobre os pré-requisitos para investir. Tá na moda investir, as pessoas querem começar a investir, mas muitas vezes elas não estão prontas para isso. Então, antes de pensar em investir, eu recomendo que você quite suas dívidas. Ah, Patrícia, mas eu vi outro orientador financeiro dizendo que eu posso investir mesmo tendo dívidas. Sim, poder você pode, conseguir você consegue. Eu não recomendo. Por quê? Você paga a taxa de juros da dívida e em 99% dos casos, a taxa de juros que você paga dessa dívida é muito maior do que você ganharia investindo dinheiro no mercado financeiro. Então, é melhor que você antecipe, se sobrou dinheiro no fim do mês, antecipa as parcelas da sua dívida, quita essa dívida, fica livre disso e a partir desse momento você passa a usar o dinheiro excedente para investir. Outra coisa imprescindível para começar a investir é você ter controle financeiro. Se você não tem controle financeiro, você não vai conseguir fazer sobrar dinheiro no final do mês, por mais que você não esteja endividado, ou você não vai ter nem consciência do que sobrou no final do mês e o que você vai fazer com esse dinheiro. Então, ter controle financeiro também é imprescindível para começar a investir.
e ter clareza do seu plano de vida. Faça um planejamento de vida. O que você quer viver nos próximos 2, 3 anos? O que você quer viver nesse ano? Como você planeja a sua vida já lá na maturidade, né? Onde você quer estar vivendo quando você se aposentar, né? Como você vai custear a sua saúde? O que você quer fazer? Em que lugar do mundo você quer estar? Planeja a sua vida, porque só quando você tiver clareza do que você quer para a sua vida ao longo da régua do tempo, né? Ao longo do tempo, você consegue planejar e montar uma estratégia de investimento. As possibilidades de investimento para objetivos de curto prazo, para realizações de 2 anos, são completamente diferentes das oportunidades de investimento para longuíssimo prazo, que são os investimentos que você vai fazer lá para sua aposentadoria, para usufruir na sua velhice. Então, ter um planejamento de vida vai te ajudar a escolher os melhores investimentos para cada um dos seus objetivos. Agora que você já sabe o que é investir, entende a diferença entre ativo e passivo, já tem ideia dos motivos para investir, de que forma você pode investir e sabe, né, tá livre de dívidas, tem controle financeiro e tem o seu plano de vida estruturado, você já pode começar a estudar sobre investimentos. Por mais que você delegue a decisão de investimento para outra pessoa, convém que você saiba minimamente o que norteia uma decisão de investimento para saber se o que aquela pessoa está fazendo faz sentido, vai ser bom para você, está alinhado com seus objetivos ou não. Então vamos falar agora de 3 conceitos básicos que você precisa ter em mente na hora de escolher um investimento: é liquidez, risco e rentabilidade. Então, o que é liquidez? Liquidez é o poder de você transformar um bem em dinheiro líquido na sua mão, em dinheiro vivo, pronto para ser usado. Então vamos lá. Investir em imóveis. Mesmo quando você quer ter rentabilidade com aquilo, será que é um investimento de alta ou baixa liquidez? É baixíssima liquidez. Para você conseguir transformar imóvel em dinheiro, tem todo um processo de venda que precisa acontecer, que pode ser mais ou menos demorado. A poupança, por outro lado, é um investimento de altíssima liquidez. Você pode resgatar o dinheiro que está na poupança a qualquer momento. Isso não quer dizer que é uma boa alternativa de investimento. Isso está querendo dizer que é líquido, que tem alta liquidez. Você pode resgatar a qualquer momento. Então é importante você entender o conceito de liquidez para conseguir escolher o tipo de investimento mais adequado aos seus objetivos, né? Uma reserva de emergência tem que ter alta liquidez. A emergência não te avisa quando vai acontecer, o imprevisto não te avisa quando vai acontecer. Então é importante que esse dinheiro esteja investido em algo que você possa resgatar imediatamente, ou no máximo no dia seguinte. Por outro lado, realizações de longo prazo, talvez seja interessante você investir em papéis que têm vencimento para daqui 2 anos, porque assim você casa o vencimento do investimento com a sua necessidade de uso. Então, esse é o conceito de liquidez. Agora vamos para o conceito de risco. O risco é uma probabilidade, né? É uma incerteza. O conceito de risco é incerteza. Então você investe em ações querendo ter lucro, mas isso é incerto. Você não sabe se você vai conseguir vender a ação num preço acima do que você comprou. Então, quanto maior for essa incerteza, maior é o risco. Quando você investe em tesouro direto, por exemplo,
A probabilidade de você perder dinheiro é muito pouca, muito perto de zero. Então você tem uma certeza muito grande de que vai conseguir resgatar aquele dinheiro com a rentabilidade que foi informada na hora do investimento, na hora da aplicação. Então o Tesouro Direto é visto como um dos investimentos mais seguros, ou seja, de menor risco. E a rentabilidade é o que você ganhou com aquele investimento, né? Você investiu 10 mil, resgatou 11 mil, você teve 10% de rentabilidade. Seu lucro foi de 1.000. E eu não estou entrando no mérito se isso é uma boa ou uma rentabilidade boa ou uma rentabilidade ruim. Só estou te dando um exemplo do que é rentabilidade. Mas além disso, é importante você ter o conceito de rentabilidade real. Por quê? Porque o dinheiro perde valor ao longo do tempo. Você já ouviu falar de inflação, né? Então, o que você comprava com R$ 100 há 3 anos atrás não é a mesma coisa que você compra com R$ 100 hoje. O dinheiro perde valor ao longo do tempo. Então, você precisa que o seu retorno, que a sua rentabilidade seja superior à taxa de inflação. Então, olha, até abri o site aqui para poder informar para vocês. A inflação acumulada em 12 meses está em 8,99%. Ou seja, qualquer investimento que renda menos que 9% ao ano está fazendo você perder dinheiro. Então, se naquele caso que você investiu 10 mil e depois de um ano resgatou 11, você teve uma rentabilidade de 10%, considerando que foi nos últimos 12 meses, você conseguiu ter uma rentabilidade real, porque 10 é maior que 9, então você teve uma rentabilidade real de 1% ao ano. Embora a sua rentabilidade tenha sido de 11, a real foi de 1%, porque 9% foi comido pela inflação. E aproveitando então que falamos de inflação, vamos falar de alguns indicadores. Falamos de 3 conceitos básicos: liquidez, risco e rentabilidade. Agora vamos falar sobre indicadores. O primeiro que a gente falou foi sobre a inflação, né? Que é a variação de preço, como que o dinheiro perde valor ao longo do tempo. Então, a inflação é um indicador que mede quanto custa uma cesta de bens, a soma de gastos de uma família num período, e depois eles pegam essa mesma cesta de bens, esse mesmo conjunto de coisas que uma família consome em outro período e vê quanto que o preço variou. Essa variação de preço é a inflação. Tá bem? E como eu disse, nos últimos 12 meses, e aqui eu estou falando com você no dia 31 de agosto de 2021, né? Então, dependendo de quando você assistir esse vídeo, esse número vai ter mudado, mas só para exemplificar, nós tivemos uma inflação nos últimos 12 meses de 8,99. E esse é o índice IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o que normalmente se usa para indexar títulos de renda fixa, o Tesouro Direto, por exemplo. Então, por isso que é importante a gente saber o que é inflação, saber o que é IPCA. IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E o que isso impacta na sua vida? Primeiro, é uma medida de quanto que o seu dinheiro perdeu valor ao longo do tempo. Segundo, é uma medida que vai dizer qual que é a rentabilidade de um investimento que esteja atrelado à inflação, ao IPCA. Outro indicador importante, Selic. O que é a Selic? A Selic é a taxa básica de juros. Tá? Ela é decidida numa reunião que se chama Copom, Comitê de Política Monetária, a cúpula econômica do país que determina qual vai ser a taxa de juros referência para o país. Então,
pensa que hoje nós estamos com a Selic a 5,25 ao ano. Então, na última reunião do Copom, que aconteceu no dia 4 de agosto, foi determinado que a taxa Selic seria 5,25%. E o que isso significa? Esse é o custo do dinheiro para os bancos, por exemplo. Se o banco vai pegar um empréstimo junto ao Banco Central, ele vai pagar 5,25. Se o banco vai emprestar dinheiro para você, né, ele vai te cobrar mais que 5,25 ao ano. Então, essa taxa de juros, ela norteia a economia. Se essa taxa aumenta, investimentos no setor produtivo fica mais caro. Contratar crédito, né? Conseguir um crédito, você consegue, mas é mais caro, as taxas de juros estão mais altas. Por outro lado, investir dá mais retorno, né? Investir, principalmente em renda fixa, passa a ser uma ideia interessante quando a taxa Selic está aumentando e a previsão é que até o fim do ano a taxa Selic chega a 7,5%. Vou conferir aqui, mas é isso mesmo, até o fim do ano que a taxa Selic chega a 7,5%. Então começa a ficar interessante. A renda fixa começa a surgir. E olha só como estão usando a Selic para controlar a inflação. A estimativa é que a inflação chegue a 7,27 no fim do ano. Então, para garantir o controle da inflação e para garantir algum retorno real no mercado financeiro, a Selic está chegando ali a 7,5. Então, se hoje está 8,99, existe uma expectativa de queda da inflação até o fim do ano. E a Selic, que hoje está abaixo da inflação, tende a superar esse indicador, trazendo rentabilidade real para os papéis de renda fixa indexados à Selic. Tá bem? E a taxa DI? O que é a taxa DI? A taxa DI é a taxa de depósitos interbancários. Então, de forma bem assim superficial, é como se fosse o juro que um banco cobra para emprestar dinheiro para o outro. Ele é sempre um pouquinho abaixo da taxa Selic. Então, a gente está com uma taxa Selic de 5,25 e está com um DI de 5,15. Tá? Então, DI também é uma taxa de juros, mas é no mercado interbancário. A Selic é a taxa de juros básica da economia. E você vai ver depois, mais para frente, nos investimentos, que elas têm finalidades diferentes, tá bom? Bom, de indicadores importantes que você precisa ter em mente, e principalmente são esses: inflação, Selic e DI. Vamos falar agora sobre tipos de investimento no mercado financeiro. Então, eu vou trazer agora, para não ficar muito complexo, dois grandes grupos de investimentos no mercado financeiro: o grupo de renda fixa e o grupo de renda variável. Então, qual que é a diferença entre renda fixa e renda variável? Na renda fixa, a sua rentabilidade está fixa, ela não varia ao longo do tempo. Você sabe quanto que vai ter de rentabilidade se você cumprir os acordos que estão lá no contrato de investimento de renda fixa. Então, por exemplo, o Tesouro Direto. Tesouro Direto, ele vai te pagar a Selic, já está falando lá, tem 3 tipos, né? O indexado na Selic, o indexado no IPCA e o pré-fixado. Então, o indexado na Selic, você já sabe que a sua rentabilidade vai ser igual à taxa de juros Selic. O indexado ao IPCA, normalmente vem o IPCA+, que é
a taxa de inflação mais uns juros ali para você ter alguma rentabilidade real. Se você mantiver aquele papel até a data do vencimento. Então, você já sabe qual vai ser sua rentabilidade. E o tesouro pré-fixado, ele já te fala, ele não atrela nem a Selic e nem ao IPCA, ele te fala uma taxa de juros. Olha, se você mantiver esse contrato, né, esse investimento até a data do vencimento, eu vou te pagar 10% de juros ou X% de juros, depende da oferta que está sendo feita ali no Tesouro naquele dia. Então, renda fixa é isso. A sua rentabilidade está fixada. Renda variável. A rentabilidade varia. Quais são os papéis de renda variável? Por exemplo, as ações, né? Quando você compra uma ação, não dá para saber qual vai ser sua rentabilidade. Sua rentabilidade muda todo dia de acordo com o preço da ação. Fundos multimercado, porque quando eu falo de multimercado, são fundos que têm um pouquinho de renda fixa, um pouquinho de ações, um pouquinho de câmbio, cada um na sua composição. Então, também o preço desses fundos varia, a rentabilidade deles, né? A lucratividade desses fundos varia. Bitcoin, por exemplo, também pode variar, do dia para a noite o preço do Bitcoin aumenta ou cai. Então, essa é a grande diferença entre esses dois produtos.